Vocês vão conhecer o Clube da Leitura, que tem como objetivo formar leitores e produtores de texto. A vereadora Guida Caliço, do PT, promoveu uma audiência pública no plenário em Campinas para debater sobre racismo estrutural e também sobre a exploração do trabalho doméstico no Brasil. Essa discussão surgiu a partir da campanha Sônia Livre. Câmara promove café da manhã para homenagear as mães do Legislativo. Milhas, como funcionam e o que fazer com elas? Hoje no nosso quadro Na Ponta do Lápis com o planejador financeiro Thiago Maran. Estes são os destaques de hoje. Boa tarde. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 13 minutos, nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela, 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. O Clube de Leitura é uma das ações do Leitura e Escrita da Secretaria Municipal de Educação. O clube é voltado para a educação básica e tem como objetivo formar leitores, produtores de texto e, para isso, trabalha desenvolvendo a capacidade literária dos alunos. Um dos espaços funciona na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Integral Orlando Carpino, no Jardim Ouro Branco. Vamos combinar, né, gente? Ler é tudo de bom. Porque os peixes não gostam de jogar vôlei? Porque eles não curtem ficar perto da rede? Porque a galinha bateu a cabeça na parede para ficar com o galo? Porque o pato tem ciúme do cavalo? Porque o cavalo tem 4 patas. Bom, essa aí é a Valentina, que está apaixonada por leitura. É muito bom. Incentiva mais a leitura. O que você mais gosta de ler? Eu gosto de ler piada e charada. E olha só, viemos conhecer o Clube de Leitura, que é uma das ações do Programa Municipal Leitura e Escrita da Secretaria Municipal de Educação. Acontece sempre de forma muito divertida. Eu fui lendo, daí eu me incentivei a ler mais livros, daí eu aprendi a ler bem mais rápido. Ele é pensado coletivamente com as crianças e com as famílias, e aí quinzenalmente a gente planeja uma leitura diferente, ou na escola, em algum espaço diferente. Esse ano a gente já fez leitura nas cabanas, leitura com bichinhos de pelúcia, a gente fez leitura na horta e hoje foi o dia da leitura na praia. E aí as crianças se organizam para trazer os apetrechos, o que a gente vai precisar, e eles mesmos organizam a atividade no dia. O Clube da Leitura trabalha a educação básica. Olha só, tem como objetivo formar leitores e produtores de texto, desenvolvendo assim a capacidade literária dos alunos. A leitura, na verdade, ela acaba reverberando em todos os componentes, né? Principalmente na escrita, na produção de texto. Quando eles têm contato com livros diferentes, autores diferentes, histórias diferentes, eles acabam querendo escrever também novas histórias, serem autores, e aí a gente começa a produzir textos, né? Esse ano a gente começou a produzir um livro, eles já escreveram os textos, já ilustraram, eu que ainda não consegui formatar, mas está em processo. Bom, e um dos espaços funciona exatamente aqui na Escola Municipal Orlando Carpino, no Jardim Ouro Branco, em Campinas. Eu gosto muito desse livro aqui que eu tô lendo e de outros, desses daqui que a Pro Michele comprou. E esses livros, ele tem várias texturas e é muito gostoso de ler. Sobre o que é o livro? É sobre um coelhinho, tem o feliz, o triste, o medo, o vergonha, tem vários tipos, e também tem o travadinhas, que é muito legal. A unidade recebeu vários cenários diferentes que combinam com o Clube de Leitura. Para estimular os alunos a tomarem gosto pela leitura, a professora Michele deixou que a criatividade falasse mais alto. São as crianças que escolhem essas leituras, né? A gente faz uma lista, vai vendo o que é viável também, o que é possível fazer, né? Uma praia inventada, sem água, para proteção dos livros, mas eles vão criando e a gente vai colocando em prática. Pois é, o Brian tá feliz da vida
nesse mundo da leitura. Sabe por quê? Porque eu melhorei muito depois que nós fez esse negócio. O Clube da Leitura. É, Tá gostando? sim, muito. Por quê? Porque eu tô melhorando muito, eu já tô lendo mais rápido, lendo mais bem. Tá gostando de ler? Sim. Qual tipo de história você mais gosta? É tipo essas aqui, ó. É muito bom porque eu tô lendo mais e muito bem. Projeto realmente muito bacana aqui na cidade de Campinas. Hora das notícias do Legislativo, porque a Câmara Municipal realizou a 24ª audiência pública com o tema Naturalização da exploração do trabalho doméstico e o racismo estrutural no Brasil. A audiência pública promovida pela vereadora Guida Calisto tem como base a campanha Sônia Livre para discutir questões relacionadas à escravidão doméstica. Sônia Maria de Jesus hoje é uma mulher de 50 anos, foi trabalhadora doméstica da residência do desembargador Jorge Luiz de Borba e de Ana Cristina Gaioto Borba por 40 anos, de forma análoga à escravidão. Nós, do movimento das trabalhadoras domésticas, dizemos que escravizada. Em 2022, chegou ao Ministério Público do Trabalho uma denúncia anônima sobre o caso de Sônia. Nós verificamos a legislação e o cumprimento também das normas de saúde e segurança do trabalho. E uma das nossas atividades é a erradicação do trabalho em condições análogas às de escravizados, o trabalho escravo contemporâneo, como também é chamado. O trabalho escravo contemporâneo, ele conjuga diversos fatores, né? E para você dizer que é um trabalho escravo, hoje em dia, você não precisa ter todos eles, basta um deles. Então, é jornada exaustiva, é trabalho forçado, é condição degradante, é servidão por dívida. No caso da Sônia, foram encontrados todos esses elementos. Diante de tantos casos de exploração e racismo expressados durante a audiência pública, a promotora de justiça destaca a importância de uma ferramenta criada para os julgamentos com perspectiva de gênero e de raça. O protocolo para a perspectiva de gênero, ele nasce em outubro de 2021 pelo Conselho Nacional de Justiça, e o protocolo para perspectiva de raça, ele é do finalzinho, ele é super novo, ele é do finalzinho de 2024, de dezembro de 2024. Ele não é só uma orientação moral, ele obriga que todos os juízes, promotores, defensores, advogados, que todo mundo, quando estiver trabalhando com o direito, operando o direito, tenha uma perspectiva de gênero e de raça. É uma ferramenta, portanto, epistemológica e ética na condução do nosso trabalho, para reconhecer que existe uma violência estrutural de raça e de gênero. A 24ª audiência pública contou com a participação da vereadora Mariana Conte, da advogada Daniela Oliveira Fonseca, da Comissão de Igualdade Racial da OAB Campinas, e também contou com a manifestação do público. Sônia Livre! Sônia Livre! Segundo a história, em 1888, a Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil. Então, vereador, eu pergunto por que 137 anos depois dessa lei, a gente ainda precisa discutir em audiência pública um tema como este? Olha que pergunta, né? Pergunta séria. A gente precisa discutir porque a gente vive num processo de racismo estrutural na sociedade brasileira que naturaliza a exploração do trabalho doméstico. Então, neste caso, no caso que nós discutimos aqui da campanha Sônia Livre que a gente faz, a história de Sônia, o exemplo de Sônia nos remete a diversas meninas, diversas adolescentes, diversas mulheres que estão trabalhando dentro de casas, sendo exploradas do seu trabalho e não são remuneradas,
não tem jornada de trabalho, não são pagos benefícios, né? Não são pagos seus direitos trabalhistas. Então a gente ainda precisa falar disso, é algo que nos envergonha muito, né? Então isso nos sensibiliza bastante, o quanto ainda a gente tem que lutar para que de fato a lei que foi assinada, né, em 1888, ela seja cumprida de fato, né, e não seja apenas um rabisco, né, num papel branco. Projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo quer garantir mais segurança alimentar e inclusão para estudantes com doença celíaca. A proposta autoriza que esses alunos levem o próprio alimento para a escola. A doença celíaca é uma condição autoimune desencadeada pela intolerância ao glúten. De acordo com a FENACELBRA, Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil, estima-se que cerca de 2 milhões de brasileiros convivam com a doença. O número de diagnósticos em crianças tem aumentado nos últimos anos, o que indica maior conscientização e detecção precoce da condição. Pensando nisso, a vereadora Débora Palermo apresentou um projeto de lei que autoriza estudantes a levarem o próprio alimento para as instituições de ensino em Campinas. 1 em cada 200 pessoas é um doente celíaco. As crianças têm o problema da alimentação em escolas que não fornecem o cardápio adaptado para pessoas celíacas. Então elas têm que ter o direito de poder levar essa alimentação de casa para não sofrer nenhum tipo de problema de saúde. Também na questão do aproveitamento, porque causa muitos problemas se ela não se alimentar estritamente por aquilo que é indicado para o paciente celíaco. Então, foi por isso que a gente apresentou esse projeto. A proposta contempla tanto escolas públicas quanto particulares. Para ter direito ao benefício, o estudante precisa apresentar laudo médico confirmando o diagnóstico. Existem já muitas escolas que já têm esse cardápio adaptado, que a nutricionista já faz cardápio adaptado não somente para crianças que são pacientes celíacos, mas também diabéticos e outros problemas de saúde. Mas nós precisamos que todas as escolas tenham esse diferencial, né? Tratar igualmente os iguais e de forma desiguais os desiguais. Projeto de lei complementar da vereadora Paola Miguel propõe à prefeitura criação de pontos de apoio para entregadores de aplicativo. A vereadora Paola Miguel protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei complementar que dispõe sobre as instalações de pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de passageiros na cidade de Campinas. É importante ressaltar, né, que os motoristas de aplicativos e entregadores já fizeram uma ação, né, o break dos apps, justamente para reivindicar melhores condições de trabalho, e isso inclui ter ponto de recarga de celular, ter água, banheiro, um local para eles poderem descansar. E a gente também orienta que tenha locais para banho, esses pontos, que seriam, né, destinados, fornecidos pelas próprias empresas, como Uber, iFood, 99, diversas outras que fazem esse serviço. Muitas vezes eles trabalham mais de 12 horas por dia, têm que ficar no sol, na chuva, não tem condições mínimas de trabalho, nem remuneração, e a gente precisa garantir o mínimo de dignidade. Nós estamos também numa articulação com o Ministério do Trabalho, com o ministro Luiz Marinho, porque tem um projeto em curso, né, por esse ministério que está sendo instalado no Brasil, e a gente precisa incluir a cidade de Campinas como tendo esses pontos de apoio para os motores de aplicativos e entregadores. Segundo a parlamentar, entregadores por aplicativo lidam com jornadas longas, baixos ganhos e quase nenhuma proteção. Com o crescimento desse tipo de trabalho, aumentam também as cobranças por direitos mínimos. A proposta busca aliviar essa realidade com medidas de apoio nas ruas. A nossa ideia é começar com um ponto na região central, mas ter pelo menos um em cada uma das regiões da cidade de Campinas. A gente sabe hoje que Campinas é dividida muito em distritos, né? O distrito do Ouro Verde, o distrito do Campo Grande, o distrito de Souza, o distrito de Barão Geraldo. Mas é importante que a gente também tenha pontos de apoio, não só nos distritos, mas também por toda a cidade. Mas inicialmente a gente quer poder
privilegiar as grandes regiões e futuramente a gente conseguir cobrir a cidade como um todo. A Câmara de Campinas promoveu um café da manhã especial para celebrar o Dia das Mães. Essa foi a primeira edição do evento, que deve ser incluído no calendário aqui do Legislativo. Além de reforçar a convivência entre as servidoras, a ideia é valorizar as mulheres, mães, que trabalham em diversos setores aqui da Casa de Leis. Confira na reportagem como foi a comemoração. Elas marcam o mês de maio. O café da manhã, em homenagem às mães que atuam no Legislativo Campineiro, foi realizado no refeitório da Casa de Leis, para lembrar a data comemorada em todo o país no dia de ontem. O evento foi organizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas, em parceria com a Diretoria-Geral da Câmara. E hoje fazer esse evento em comemoração às mães, às servidoras que são mães, é uma forma também de reconhecer que elas fazem um esforço até maior, né? A gente sabe que além da atividade, obrigação, a responsabilidade profissional, a responsabilidade de ser mãe, a dedicação, né, que a gente chama dupla, tripla jornada, mostra ainda mais a qualidade, né, a capacidade dessas mulheres. Então foi um gesto simbólico, né, de reconhecer a importância da profissional e mostrar que por trás de cada profissional muitas vezes tem uma mãe amorosa, dedicada, competente, né? E é legal também, certamente, ela trabalhar num ambiente que valorize esse olhar, né, para a mulher, para a mãe. É muito importante para a Câmara comemorar e participar desse momento com as mamães aqui da Câmara, sejam concursadas, comissionadas, terceirizadas. Então esse convite foi estendido a todas as mães que atuam aqui na Câmara. É a primeira vez que a Câmara faz essa atuação, esse café da manhã, Dia das Mães. Então é um marco aqui para casa. Além de celebrar a figura materna, a ideia da iniciativa é também reforçar a convivência entre as servidoras e proporcionar um clima organizacional cada vez mais positivo e harmônico. Segundo Rossini, a intenção é promover essas ações de integração anualmente. É claro que o retorno quem vai dar são os servidores que participam, né? Se os servidores, né, se as mães, as mulheres acharem que isso vale a pena, certamente vai estar incluído no nosso calendário, na nossa programação, e nós vamos repetir isso todos os anos. É um momento muito carinhoso, eu acho que a Câmara agora passou a reúne todas as mães, a gente pode conversar, conhecer, né, as outras assessoras e colaboradoras que tem aqui, dos servidores da casa, e é um momento único, né? É um dia no ano, um dia especial, um dia de expressão de sentimentos também, então é muito gostoso. Um momento de compartilhar experiências também entre mães, né? Com certeza, porque sempre tem um assunto, o seu filho, como que tá, e o que você faz com isso ou com aquilo, então é um momento muito bom. Margarete, quantos filhos? Eu tenho 3 filhos e 5 netas. Comemorar essa data para você deve ser bem especial, né? Sim, é a importância, né, de ser mãe, é uma realização em todos os aspectos. Acaba com fraternização, trazendo todas as mães que trabalham aqui na Câmara, né? Junta, é um momento de alegria e muito prazeroso para a gente. Acho que extremamente válida essa iniciativa. É um momento importantíssimo em que a gente vive aqui na Câmara por ser o primeiro evento e por valorizar esse ser que é maravilhoso de ser mãe. Se a gente parar para pensar, a gente entende que é um ser que consegue respirar com 2 pulmões, com 2 corações, e é o ser que traz luz à vida. Eu acho que mãe, não porque eu sou mãe, eu porque eu tenho mãe, mas mãe merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e a gente se sente lisonjeada de ser lembrada nessa data, tão carinhosamente como estamos sendo nesse momento. Eu acho que as mães, elas marcam a nossa vida, desde pela educação, segurança, muito, ou quase tudo do que nós somos, é um legado daquele cuidado, daquela educação que a gente chama de berço, da atenção, do carinho das nossas mães. Então hoje é só para dizer feliz Dia das Mães para todos.
Meio-dia mais 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, semana começando. E é dia de reunião ordinária, a 27ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 7 projetos. Para você ficar muito bem informado, olha só, site aqui na tela, campinas.sp.leg.br, e nós já vamos clicar aqui na reportagem que fala sobre a pauta de hoje, com aqueles projetos que serão discutidos e votados. Em destaque, a iniciativa do presidente da Câmara, do vereador Luiz Rossini, que pretende atualizar e ampliar a legislação que proíbe o fumo em locais públicos. A proposta inclui novas áreas na proibição e estende as restrições aos cigarros eletrônicos e também dispositivos semelhantes. O texto dessa proposta, ele prevê a inclusão de áreas comuns de condomínios residenciais, de clubes, praças, parques públicos na lista de locais onde é proibido fumar. É um projeto de lei que atualiza e amplia uma lei municipal de 1988 e também reforça um alinhamento com uma lei federal de 1996 que estabelece restrições ao uso de produtos fumígenos em ambientes coletivos. Quer ficar muito bem informado, saber todos os projetos que serão discutidos e votados nesta noite? É só acessar o campinas.sp.leg.br. Mais um fim de semana ruim para o Guarani. Recebeu o São Bernardo no Brinco de Ouro, saiu derrotado e entrou novamente na zona de rebaixamento. A primeira oportunidade foi do São Bernardo na cobrança de falta de Hugo e Andrei conseguiu mandar para escanteio. Até que aos 12 minutos, Foguinho recebeu livre na esquerda, teve tempo, cruzou na medida para Pedro Felipe mandar para o fundo das redes. 1-0 São Bernardo. Aos 17 minutos, Felipe Azevedo bateu cruzado e Andrei defendeu. Somente aos 31 minutos, o Guarani acordou, mas mandou para longe. Rafael Bilu cruzou e por pouco o zagueirão não manda contra o próprio patrimônio. Nos acréscimos do primeiro tempo, Isaac bateu cruzado, mas pela linha de fundo. Ainda deu tempo de Felipe Azevedo finalizar e Andrei salvar mais uma na primeira etapa. No segundo tempo, aos 13 minutos, Isaac finalizou. A bola desviou no meio do caminho e saiu pela linha de fundo. Aos 15 minutos, João Vitor fintou o adversário, finalizou e acertou o travessão. Aos 19, foi a vez de Rafael Bilu arriscar da intermediária e o goleirão mandar para escanteio. Até que aos 22 minutos, Natan Camargo deu este carrinho, foi expulso direto e aí acabou com qualquer possibilidade de reação do Bugre. Então ficou nisso, no Brinco de Ouro, Guarani 0, São Bernardo 1. Mais uma partida ruim da equipe na Série C, foi a primeira derrota do técnico Marcelo Fernandes, que vai ter muito trabalho para poder melhorar principalmente o rendimento do setor ofensivo. Guarani em 5 jogos tem agora 1 vitória e 4 derrotas. Volta a campo no sábado, 5 horas da tarde, contra o Floresta, lá no Ceará. E hoje tem mais Série C, viu? Porque às 7h30 da noite a Ponte Preta enfrenta o Ituano em Itu, no duelo do segundo contra a terceira colocada, ambos com 10 pontos. E para esta noite o técnico Alberto Valentim está suspenso, o auxiliar Douglas Leite é quem fica à beira do gramado. O lateral esquerdo Arthur, expulso na última rodada, fica de fora e o Danilo Barcelos entra na posição. No mais, deve ser a mesma formação que venceu o Anápolis aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, na última rodada. Jogo difícil, confronto direto, quem vencer assume a liderança da Série C e claro que amanhã a gente conta a história de Ituano e Ponte Preta.
Meio-dia mais 37 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo e olha só, um programa de milhas oferece a chance de acumular bonificações que podem ser trocadas por passagens aéreas ou por outros produtos ou serviços. Por isso, a nossa equipe conversou com um planejador financeiro que trouxe muitas dicas e orientações. A partir de agora é o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre as milhas, por isso eu estou aqui com o planejador financeiro Thiago Maran, que vai explicar melhor sobre o que são as milhas, o que fazer com elas, como que elas funcionam. Ô Ti, pra gente começar, né, o que são as milhas que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo não sabe como que elas funcionam, como que é isso aí? Legal, vamos lá. Bom, as milhas nada mais são, né, do que uma forma de fidelizar as pessoas aos programas de companhias aéreas, né? Então imagina que eu tenho uma pessoa que viaja muito, uma pessoa que trabalha em alguma empresa ou mesmo na pessoa física, ela viaja muito, a companhia aérea quer fidelizar para que ela sempre viaje na mesma companhia como forma de aumentar, né, o faturamento, de que esse cliente viaje sempre por ali. Então as milhas vêm com esse intuito, fidelizar aquele cliente àquela companhia aérea. Basicamente esse é o motivo do porquê existe a milha. Trata-se então de um incentivo para que você utilize a mesma companhia sempre que for viajar. Essa é a ideia. É um incentivo para você se fidelizar àquela marca, àquela companhia aérea. Aí fatores como cabine, valor da tarifa influenciam na quantidade também das milhas que serão recebidas pelo cliente, como que é? Vamos lá. Cara, existem algumas formas de se acumular as milhas, né? Quando você compra uma passagem aérea, por exemplo, no dinheiro, você recebe essas milhas. E elas são diretamente proporcionais a quanto você gasta. Então, quanto mais você gastou numa passagem, mais milhas você vai ter como retorno. Então, sim, vou numa cabine executiva ou numa primeira classe, de fato eu vou acumular mais milhas. Mas pelo simples fato de que eu estou gastando mais. E como que funciona um programa de milhas, então? Vamos lá. Acho que um primeiro ponto, provavelmente a gente ia chegar nesse ponto aqui, mas existe a diferença entre pontos e milhas. Tá? Acho que a primeiro esclarecimento que seria legal fazer aqui, o que é um ponto? Ele também é uma forma de fidelizar a pessoa em algum programa. E aí existem vários programas desses. Provavelmente quando você vai no supermercado, você encontra lá, né? Você quer dar seu CPF para ganhar pontos, não sei o quê. Quando você vai abastecer o seu carro, também tem isso. Então o ponto também é uma forma de fidelizar, tá? É a mesma linha de raciocínio da milha, só que ele só de fato existe e é uma milha quando ele está no programa da companhia aérea de fato. Tá? Então, o ponto, o programa lá do seu abastecimento, do supermercado, tudo isso é ponto. A partir do momento que você transfere isso para milhas, né, para uma companhia aérea, ele vira uma milha. Tá? E no mercado, hoje, de fato, porque você consegue trocar por experiências melhores e tal, a milha vale mais. Né? A milha ela tem um valor monetário maior, principalmente porque você consegue trocar por passagem e tudo mais. Tá? Beleza, então fazendo essa primeira separação, aí sim eu começo a explicar. A diferença entre pontos e milhas agora pode Agora sim, como que funciona, né? A ideia é que, como eu disse, as companhias querem fidelizar a pessoa naquele programa e tudo que você consome dentro daquele programa, por exemplo, o Tudo Azul da Azul, né, o Latam Pass da Latam, ou o próprio Smiles da Gol, tudo que você consome ali dentro, ele vai te converter em uma pontuação que a gente chama de milhas. Então, se eu tenho um cartão de crédito da própria companhia aérea, que existe, né, por exemplo, a Azul tem um cartão em parceria com o Itaú. Se eu gasto dinheiro naquele cartão, eu gero milhas da Azul. Se eu compro uma passagem, eu gero milhas da Azul. Se eu compro algum item dentro do site da Azul e consumo ali por dentro, também eu consigo gerar milhas. Então, é uma forma de você, conforme você vai consumindo dinheiro naquele programa, acumular milhas de diversas formas possíveis. A gente já vai falar um pouquinho mais. E como escolher o melhor programa de milhas? Isso está diretamente relacionado ao seu objetivo de viagem, tá? E aqui eu vou dar um exemplo rápido e básico, tá? Thiago, eu quero muito fazer uma viagem, por exemplo, para a Europa. Eu quero chegar na Europa, fazer essa viagem e tal. Especificamente eu quero ir para a Grécia. Mas eu quero pegar um voo direto para a Grécia.
Pô, como que eu chego lá no voo direto? Será que existe esse voo? Pô, hoje não, eu tenho que fazer uma parada em algum lugar. Uma escala. Né? Eu vou ter que fazer uma escala. Tá, se eu vou fazer essa escala, onde vai ser? Essa escala vai ser em Portugal. Opa, se vai ser em Portugal, então eu tenho a opção, por exemplo, sair com a Azul. Né? Porque a Azul faz, por exemplo, aqui a gente mora em Campinas, né? A gente está em Campinas, de Campinas para Portugal, a Azul tem voos direto e de Portugal eu consigo chegar na Grécia. Então, eu já sei que talvez uma boa alternativa seria eu acumular as milhas no programa da Azul. Ou seja, o que eu quis dizer para vocês aqui, que o programa de milhas melhor para você é o qual o seu objetivo de viagem está relacionado. Não adianta eu ficar acumulando milha num lugar que não viaja para o destino que eu quero viajar. Porque aí ele não vai casar. Isso já aconteceu comigo. Eu já acumulei muita milha na Azul, depois eu fui descobrir que ela não voava para o Canadá. E aí minha estratégia foi por água abaixo. Então, de fato, eu preciso saber minimamente para qual continente eu quero voar. Sabendo disso, eu consigo direcionar o melhor programa de milhas para mim. Então, a pessoa conhecer o perfil de viajante dela é interessante. Também. Eu vou fazer uma viagem mais low cost ali, eu quero fazer uma viagem de custo mais baixo aqui pela América do Sul. Pô, talvez a Latam vai funcionar melhor. Mas eu quero ir para a América do Norte, então eu já tenho Azul e Smiles. Então, saber também o perfil de viagem. Quero pegar uma primeira classe, em algum lugar, uma executiva. Você vai mexendo também no seu programa de milhagem, tá? É importante o destino e seu perfil. É importante, então, a pessoa conhecer o que o programa oferece, né? Exato. Se o que ela oferecer vai ser necessário, né, para a pessoa, né? Exato. E também tem um outro ponto, né? Dependendo da cidade que você está assistindo, a cidade que você as companhias aéreas podem fazer voos ou não. Por exemplo, a gente está em Campinas, a Latam não faz voos daqui. A gente teria que obrigatoriamente ir para São Paulo para pegar um voo. Então, também tem que ficar ligado nisso. Aqui em Campinas, para a gente, a Azul funciona melhor, porque sai daqui do aeroporto e vai direto para muitos destinos. Então, saber o seu perfil, saber o destino, entender um pouquinho do que aquele programa oferece, do que aqueles voos das companhias aéreas oferecem. Como acumular as milhas, Ti? Porque normalmente o pessoal conhece mais por cartão de crédito, né, utilizando o cartão de crédito, como você falou, ou também como a compra das passagens aéreas, né? Exato. Eu costumo dizer que utilizar o cartão de crédito para acumular milha, ele é só a ponta do iceberg. E para quem conhece o iceberg, ele é muito maior embaixo d'água, né? De fato, então a compra via cartão de crédito ela é mais tradicional. Eu gastei um dinheiro, minha fatura veio um valor X, e aquele valor X vai ser convertido para ponto, por exemplo, num programa bancário, igual um Itaú, igual um Santander e tal, e depois eu posso converter isso para milhas. Esse é o jeito mais tradicional. Só que existem vários outros. Por exemplo, vou dar um exemplo, Rafa, que eu preciso comprar uma televisão. Tá? Para minha casa, eu estou querendo trocar minha televisão. O que eu posso fazer? Ao invés de ir direto num site ou numa loja física, de alguma das grandes lojas de varejo brasileiro, eu posso entrar no site da companhia aérea, lá do Azul, ou da Gol, enfim, da Latam, e lá por dentro eu fazer a compra dessa TV. Por quê? Eles têm umas promoções, por exemplo, cada R$1 que você gasta aqui eu te dou 5 milhas. Vai acumulando. Você vai acumulando com uma simples compra de uma TV, que você iria só ganhar o dinheiro do cartão de crédito, talvez. E aqui você vai ganhar o do cartão de crédito mais a da promoção. Então esse é um fator muito bom que dá para usar. Eu recomendo muito que essa compra de coisas não emergenciais, né, vamos falar assim, através das plataformas. E o segundo é que você consegue comprar milhas diretamente. E essa estratégia, particularmente, eu uso muito, por já usar por muito tempo, né, que eu consigo comprar as milhas ou os pontos diretamente nesses programas, e aí sim, já tendo ideia de onde eu vou viajar, quanto eu vou precisar, eu compro com desconto nas promoções recorrentes que existem com desconto para emitir uma passagem aérea. Essa normalmente é a forma que mais se acumula. Eu vou conseguir fazer uma viagem de graça desse jeito? Não. No cartão de crédito é um gasto que eu já teria. Então, eu gastando todos os dias ali no meu cartão, aquela viagem quando as milhas sai de graça. É um gasto que você não sente. Assim, exatamente, é um gasto. Eu não estou comprando diretamente a milha, eu estou comprando um arroz, um feijão do supermercado e ganhando milha com isso. Mas quando eu compro a milha, de fato, eu não vou conseguir ter uma viagem gratuita, mas eu consigo abater muito valor, na faixa de 40%, 30% do valor de uma passagem. Clube de milhas é indicado para acumular as milhas? Boa. O clube de milhas é indicado, mas, de novo, só faça o que de fato você vai usar. Então, eu sei que eu vou viajar com a companhia X, faça o clube de milhas da companhia X. Afinal, como eu disse, a intenção da companhia é te fidelizar. Com o clube você fica mais fidelizado. Só que não vale a pena fazer, principalmente se você ainda não sabe usar tão bem e ainda está aprendendo,
faça o menor clube possível, né, que é um valor de mensalidade mais barato, é um valor mais simples, que você vai acumular algumas milhas por mês, mas você vai ter alguns outros benefícios. Para conhecer, tá? Assim. Para conhecer. Conforme você for entendendo que aquela estratégia é melhor para você, você vai voar mais vezes, você pode ir subindo aquele plano. Mas também aproveitem as promoções. Existem promoções de assinatura do clube em que você vai pagar bem mais barato do que uma assinatura convencional. Como transferir os pontos para as milhas? Boa. Então, de novo, né, o que é o ponto e onde que eu vou encontrar ele, principalmente se eu uso o cartão de crédito. Tem alguns programas muito famosos no Brasil, né? Livelo, Esfera, são os dois principais, o Itaú tem o IUP, tá? Esses são os principais. Como que você tem que fazer esse processo? Eu tenho que entrar lá no site do Itaú, tenho que entrar lá no site do Santander ou da Livelo. De lá, existe um campinho que vai falar, transfira seus pontos para parceiros. E aí você faz essa transferência. Só que qual que é o ponto? Sempre tem um momento certo de fazer. As companhias aéreas, né, por conta dos programas de milhas, eles sempre oferecem a transferência que a gente chama de bonificada. Então ele fala assim, ó, transfira 1 e na hora que você transferir 1 vai vir 1,5 para cá, ou transfira 100 vai vir 150, transfira 100 vai vir 200 às vezes, 100% de bônus. Então sempre faça a transferência nesses momentos, que são as transferências bonificadas, porque ela não custa nada e vai te dar muito mais milha do que só transferir na proporção de 1 para 1, né? Então tem momento para fazer, mas é simples. Basicamente você vai entrar no site da onde você tem os pontos e transferir para o parceiro. Ô Ti, como saber quantas milhas eu tenho? Eu acredito que isso seja uma pergunta que o pessoal de casa deve estar na cabeça, tipo, meu Deus, como que eu faço para descobrir isso? Legal. A partir do momento que você já tem um cartão de crédito que você acumula pontos, o cadastro no programa ele é meio que automático. Então, vamos supor que eu tenho um cartão lá do Banco Bradesco, e estou gastando nele, ele tem pontuação. Você vai pontuar na Livelo. Tá? Então, a primeira coisa é você saber qual cartão eu tenho e onde ele pontua. Sabendo disso, é basicamente, se você ainda não tem esse cadastro, é realizar esse cadastro no site ou no aplicativo, baixar ali o aplicativo, fazer o cadastro e lá você vai ver a informação de quantos pontos você tem, né? Até a gente estava falando de transferência, só vou voltar um pouco que faz sentido comentar nesse tópico. Muitas vezes a pessoa nem sabe se tem pontos, igual você falou. Se tem, a única coisa que eu falo é não deixe expirar. Tá? Por mais que eu fale que tem um momento bom de fazer, que são as transferências bonificadas, mas se estiver vencendo é melhor fazer do jeito que for. Porque as milhas, sim, elas vencem e a gente vai chegar nesse ponto. Tá? Vamos chegar nesse ponto, então. Ficar atento ao prazo de validade das milhas. Exato. As milhas, na média, elas são válidas por 2 anos. Tá? Ou quando você faz ponto no cartão de crédito, ou quando você já tem milhas direto ali na companhia aérea. Normalmente, a grande maioria vence em até 2 anos. Algumas transferências bonificadas, quando a gente faz, ele vale 1 ano. Agora, de novo, lembra que eu falei sobre a fidelidade? Quando você tem alguns níveis maiores nas companhias aéreas, eles te dão o benefício das milhas nunca vencerem. Então depende um pouco do seu modelo, mas sempre tenha na cabeça de que vai vencer e que normalmente o prazo é 2 anos. E aí, conforme os benefícios vão aparecendo, diminui isso, tá? Ficar atento, porque a pessoa pode planejar tudo, chegar na hora, vou usar minhas milhas, tá vencida. Exato. E isso é um ponto, né? A milha, ela não rende, né? Então, diferente do dinheiro que você consegue aplicar e o dinheiro render, a milha ela não fica rendendo. Então, sim, você pode e deve fazer um planejamento para usar suas milhas, mas não pode ser um planejamento de muito longo prazo. Daqui 5 anos eu quero viajar, vou começar a acumular milhas. A chance delas vencerem no meio do caminho é enorme. Posso vender as minhas milhas? Boa pergunta. Essa pergunta é polêmica recentemente, tá? Já existe um mercado muito grande de venda de milhas. Você pode, pelo regulamento das companhias aéreas, você pode, não tem nada que te proíba, mas hoje eu digo que não tem nenhum sistema confiável para fazer essa venda. As operações que existiam lá, que era Max Milhas, Hot Milhas, 123 Milhas, que faziam essas operações, todas quebraram no ano passado ou retrasado. Então, eu não recomendo mais vender milhas, você pode. A única coisa que você consegue fazer, por exemplo, algum parente, amigo está querendo viajar e eu não vou usar minhas milhas, eu emito a passagem para a pessoa e ela me paga. Isso é uma forma mais fácil de fazer, tá? Mas de fato hoje não tem nenhuma plataforma certificada e muito confiável que faz isso. Então, para a gente finalizar aqui, né? Quais são os benefícios das milhas, Thiago? Pô, Rafa, eu considero que o principal benefício de milha é viajar, tá? Porque, para mim, particularmente, né, eu acho que viagem
Viagens são as experiências mais legais que a gente tem na vida normalmente, a gente consegue conhecer culturas novas, pessoas novas, às vezes realizações que a gente tem de visitar alguns lugares, e fazer isso pagando mais barato, tendo benefícios, às vezes nem pagando nada numa passagem aérea, te faz economizar muito dinheiro. Então, se eu pudesse falar, é unir duas coisas que eu gosto, que é ter desconto, comprar coisas mais baratas e viajar. Então, esse para mim é o principal. E muitas vezes transformações em realidade da sua família. Eu consigo emitir uma passagem para o Rio de Janeiro, que é sonho da minha filha visitar, ou do meu filho visitar. Com as milhas você consegue fazer isso sem precisar de grandes planos ou algo muito mirabolante, basicamente com seus gastos do dia a dia. Ti, para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica, alguma orientação para o pessoal em relação às milhas? Boa. Sempre olhem no banco de vocês e pesquisem direto pelo Google mesmo qual é o cartão que você tem, que esse é o primeiro passo de acúmulo de milhas, né? Então, veja o cartão que você tem, se ele de fato pontua ou não. Direto no Google você vai conseguir achar isso nos sites das companhias aéreas ou em sites especializados em milhas e pontos, tá? Então, esse é o primeiro passo. Entenda se você faz isso. Defina o seu próximo passo de viagem, para onde você quer ir, com você ou sua família, enfim, e com aquilo entenda se aquele cartão faz sentido ou não. Sabendo disso, procure também se, às vezes, talvez você já gaste, já tem uma renda que se enquadra num cartão um pouquinho melhor. Então, eu posso subir o cartão para pontuar mais, lembrando, sem ficar gastando dinheiro, muito dinheiro com anuidade de cartão, mensalidade de cartão. Faça isso dentro do seu limite, do planejamento. Não adianta só pontuar muito, mas ficar gastando R$100 por mês, que é uma coisa que não cabe no seu orçamento. Então, sempre tem essa ideia de custo-benefício. Feito isso, definido o destino, usa as companhias aéreas, elas querem que você se fidelize com elas, e aí organiza bem sua viagem, e pelo menos a passagem aérea, espero que você tenha um bom desconto ou não pague nada por isso. Ti, muito obrigado por todas essas dicas, né, e orientações sobre esse tema, né, que ultimamente está na moda, né? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E ó, pessoal, não se esqueçam de acompanhar todas as nossas matérias e programas e quadros no YouTube da TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis. Segunda-feira começou com o tempo firme e segue assim até o próximo fim de semana. Portanto, amanhã, terça-feira, sol aparece durante todo o dia com alguma nebulosidade, mas não tem previsão de chuva. O friozinho, este permanece, viu? Olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, terça-feira, mínima de 15 graus. Para quem acorda cedinho, né? Aquela sensação de que está ainda mais frio, mas ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação, lembrando que hoje tem reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Os vereadores se reúnem para discutir e votar 7 projetos. Você acompanha tudo a partir das 6 horas da tarde. E eu volto amanhã ao meio-dia com todas as informações. Até lá, tchau, tchau.